É notável a escalada dos interesses internacionais sobre o continente africano. Entre os anos de 2010 a 2020, foi o ano do boom das construções de embaixadas. Turquia construiu 40 embaixadas e no final do ano passado, Índia anunciou que havia de construir 18 embaixadas. E fortes laços militares também são vistos. China tem alianças com mais de 45 países africanos. Estados Unidos e França lutam contra o terrorismo no Sahel. Rússia tem acordos com 19 países. Entretanto, nenhum país tem maior interesse no continente africano como a China. A China continua o maior investidor e principalmente com maior impacto nas infraestruturas na última década. A África precisa de trilhões de dólares para construir os níveis de infraestrutura que precisa. Por mais que a China continue a construir, isso levaria tempo, levaria décadas. Logo, existe um maior espaço para mais empresas de construção e a Turquia entrou nesse jogo. Eu já notava o nível de construção cá em Moçambique, mas nesse final de semana eu decidi sair para checar e depois de checar, esta é uma construção turca, como este, Istambul, lift. Eu tive que pesquisar se o mesmo estava acontecendo nos outros países africanos. As relações bilaterais entre a Turquia e Moçambique, que por muito tempo permaneceram limitadas, ganharam força com as notícias de que Moçambique será um dos maiores exportadores de gás natural liquefeito do mundo e que permitiu que muitos investidores de todo o mundo visitassem e investissem em Moçambique. E com isso, a Turquia não ficou atrás. Abriu uma nova embaixada em Maputo a 15 de março de 2011, o que constituiu um importante passo em frente ao desenvolvimento das relações bilaterais entre os dois países. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, esteve em Moçambique em 2017 e durante a visita foram abordadas questões comerciais e econômicas. 6 acordos diferentes foram assinados durante a visita, que marcou um novo começo entre os dois países. O presidente turco disse o seguinte, abre aspas, os desenvolvimentos em Moçambique são acompanhados de perto e Turquia está pronta para cooperar com investimentos em infraestrutura e superestruturas. Já que estamos a falar de Moçambique, por que não sair vos mostrar? Estou. Podes me dar lift? Para onde? Juiz Nyerere. Sabes em que missão estamos aí? Missão ver infraestruturas turcas. Esta é uma construção turca, com vista para o mar, piscina no terraço e numa das melhores avenidas de Maputo, a Avenida Júlio Nyerere. Engraçado antes aqui existia um restaurante chamado Pirata. E esse restaurante foi forçado a encerrar por um despacho da 4ª Seção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. E na altura, isso deu algum problema, porque repercutiu e até saiu nas redes de informação. Mas talvez você deve estar a pensar que se calhar o restaurante foi encerrado porque a inspeção detectou alguma falta de higiene. Mas não. Nada está mais longe da verdade. O despacho informava que os inquilinos deveriam desocupar o imóvel em até 24 horas, embora o contrato de locação, assinado em 2013, se estendia até 2019 e a construção do edifício deu início em 2017. No geral, eles foram tirados para a construção deste edifício. Mas se descermos para a rua aqui do lado, vamos encontrar mais infraestruturas feitas por empresas turcas. Mas você poderá se contentar com as imagens que eu já mostrei, certo? Mas vou mostrar mais, porque existem várias infraestruturas a serem construídas na cidade de Maputo por empresas turcas e principalmente na marginal de Maputo, que é uma zona de elite e de frente ao mar. Até os acabamentos são feitos por empresas turcas e tem mais ainda.
Esta também é uma construção turca chamada Parque Moza, com apartamentos extremamente luxuosos. Bem rápido, este vídeo só foi possível graças aos membros do canal. E se você gostou deste vídeo, você quer apoiar este canal, não custa nada, considere-se membro do canal ou do Patreon, link na descrição. E claro, também você pode ajudar este canal dando um soco no like, compartilhando e ativando o sininho e se inscreve no canal. Então é isso. Mozambik'te iş adamlarıyla Türk iş adamlarının O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse o seguinte, abre aspas, a Turquia é um dos países mais fortes em termos de conhecimento de infraestrutura. Tem muitas histórias de sucesso em habitação coletiva, transporte e infraestrutura de saúde. E a Turquia gostaria de repetir essas histórias em Moçambique. Fecha aspas. Em 2016, o comércio total entre a Turquia e Moçambique foi de 115 milhões de dólares e a primeira fase tinha uma meta de 250 milhões de dólares e a segunda meta, ou da segunda fase, era de 500 milhões de dólares. A Turquia é líder global em projetos PPP, ou seja, parcerias público-privado, e tem uma margem no mercado de 40% e disse estar preparada para compartilhar com Moçambique. Mas não é só em Moçambique que vemos esses projetos de construção. Em Dar es Salaam, na Tanzânia, a empresa turca Yapı Merkezi fechou um contrato de 1,92 bilhões para a construção de uma linha ferroviária de alta velocidade de 422 km. Faz parte dos planos para transformar a infraestrutura de transporte envelhecida. Este projeto está a ser financiado por Export Credit Bank of Turkey. Isso é apenas um sinal de que empresas turcas estão a ganhar projetos que serão facilmente ganhos por Beijing. Tanzânia terá capacidade para transportar 17 milhões de toneladas de carga por ano. A Tanzânia quer lucrar com seu longo litoral e atualizar suas ferrovias e estradas precárias para servir as economias em crescimento na África Oriental e Central. No total, ela quer gastar 14,2 bilhões nos próximos 5 anos para construir uma rede ferroviária, conectando seu principal porto do Oceano Índico e fornecer bens e serviços para a República Democrática do Congo, Zâmbia, Ruanda, Burundi e Uganda. As empresas turcas desempenham um papel ativo no setor de construção em África. A decoração interna, acabamento externo e sistema de som do novo centro de congressos que sediou a 31ª cúpula da União Africana na capital da Mauritânia, no Nouakchott, foram fabricados por empresas turcas. A construção do centro começou em setembro passado pela empresa mauritânia BISTP. Mais tarde, as obras foram assumidas por empresas turcas que terminaram a tempo. Empresas turcas também construíram o centro de convenções de Trípoli, na Líbia. A empresa turca Suma Limak assumiu a construção do aeroporto Blaise Diagne, que entrou em serviço em 2017 no Senegal. A construção do aeroporto foi realizada inicialmente por uma empresa da Arábia Saudita em 2008, mas foi concluída por uma empresa turca em apenas 8 meses. As empresas turcas também construíram o Centro de Convenções de Kigali, uma infraestrutura moderna que chama a atenção de qualquer visitante, que sediou a 27ª Cúpula da União Africana em 2016. O Centro de Convenções tem uma capacidade para 2.600 pessoas. Faz parte de um hotel 5 estrelas com 292 quartos e não ocupa somente um lugar importante em Ruanda, mas em toda a África. Sua construção foi inicialmente em 2009 por uma empresa chinesa. Posteriormente, foi adquirido por empresas turcas que entregaram no prazo. Empresas turcas a operar no continente já construíram milhares de infraestruturas avaliadas em bilhões de dólares. Escolas, estradas, campos de desportos, prédios residenciais e propriedades governamentais. De acordo com a Associação dos Engenheiros da Turquia, eles têm 76 projetos no continente, avaliados em 5 bilhões de dólares. De 2015 a 2016, baixou para 2,1 bilhões de dólares, por razões de desenvolvimento regional. E em 2017, teve uma alta novamente
para 5 bilhões e em 2019 teve um aumento de 8,4 bilhões em 105 projetos em África. A indústria de construção turca tem evoluído nas últimas décadas, mas é claro que ainda é pequena em relação às empresas chinesas, que são extremamente maiores. Os valores das construções turcas variam entre 30 a 40 bilhões na última década, aproximadamente 10% do valor das empresas chinesas. Apesar de esta enorme diferença, a Turquia é o segundo país com maior número de empresas de construção no continente africano, com um total de 40 empresas em comparação a 65 empresas chinesas. Enquanto a reputação de empresas turcas de construção aumenta por cumprir metas e serem de qualidade, no continente espera-se que o número de empresas cresça substancialmente. A China vê essas empresas como potenciais rivais e também como parceiros e que podem caminhar juntas, até porque compra participações dessas empresas. Turquia intensificou gradualmente seus laços geopolíticos e econômicos com países africanos. Erdogan já visitou os países inúmeras vezes e até roupas africanas ele usou. O governo é um parceiro estratégico da União Africana. Ankara tem influências no continente, desde trocas, acordos militares, educação, infraestrutura, relações políticas com os países africanos. Como Rússia e China, Turquia geralmente evita tomar decisões relacionadas aos outros países, deixando países africanos arranjarem soluções próprias. O volume de trocas entre Turquia e África subsaariana cresceu de $1 bilhão de 2002 para 7,6 bilhões em 2019. O governo turco identificou especialmente Somália como um país que precisava de ser apoiado, por isso não foi uma surpresa ver o presidente Erdogan, enquanto ainda era primeiro-ministro, visitar Somália em 2011. Após uma década sem Somália receber visitas de dirigentes de países que não sejam africanos, onde foi aberta a maior embaixada da Turquia no continente, maior base militar turca no continente encontra-se na Somália, onde forças turcas treinam militares somalis. Turquia está a apostar muito na Somália. Eles investem milhões de dólares para ajudar no combate ao terrorismo. Vejamos só, no total dos 6 bilhões de dólares investidos recentemente no continente africano, 2,5 bilhões foram investidos na Etiópia. Em 2015, existiam apenas 3 empresas turcas a operarem na Etiópia. Atualmente, existem mais de 20 empresas. Mesmo com a instabilidade em Tigray, isso não impediu os investimentos turcos. A maior empresa de aviação turca, Turkish Airlines, duplicou seus voos destinados para o continente africano de 18 em 2010 para 60 cidades em 2020, fazendo a segunda depois da Ethiopia Airlines e rápida em termos de serviços de carga. No geral, a França acusa a Turquia de usar bagagem do cartão de colonialismo contra a França, porque o primeiro-ministro turco fez uma analogia de como a Turquia vê o continente africano, dizendo que, abre aspas, França continua a colonizar alguns países, enquanto Turquia continua a defender os direitos de pessoas oprimidas. No geral, Ankara entrou numa corrida onde enfrenta a Índia, a China, a Coreia do Sul e ainda tenta ganhar influência sobre um continente onde é ainda dominado pelos seus colonizadores, como a França, a Inglaterra, entre outros. E algo ainda a chamar a atenção é a transparência dos acordos bilaterais que são feitos. Então, pessoal, daqui Rui Júnior, se você gostou deste vídeo, deste conteúdo, não custa nada, dê um soco no like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar ligado nos conteúdos do canal. E claro, queria agradecer muito aos membros do canal e se você também quiser ajudar o canal, não custa nada, torne-se membro do canal ou do Patreon, link na descrição. Então pessoal, é isso, estamos juntos, peace. Esta é uma outra construção turca e vocês já repararam? Está já filmando. Boa tarde.